O brasileiro tem um complexo de vira-lata, tá entendendo? Tudo que é nosso não presta. O que presta é só o que é do outro. É o que tem na França, que produz na França que é o que presta. É o que produz nos Estados Unidos que é o que presta. É o que produz na China que é o que presta. Então muda pra lá, pô. Ué, muda pra lá, tá ruim o país. É por causa de você que pensa negativo, é por causa de você que pensa em forma contrária que esse país não cresce. Olá, sejam bem-vindos à Opinião TV. Olha, o comentário de hoje é o seguinte: neste final de semana, nós vimos aí pela conta do Twitter o presidente Jair Bolsonaro divulgar uma lista de 55, salvo engano, alguns avanços do governo Bolsonaro nesses últimos 200 dias. E foi só o presidente publicar esses avanços, automaticamente já a oposição, aquela turma do contra, eles já reagiram imediatamente, dizendo o seguinte: tem coisa que tá ali que não tem nada a ver com o governo, tem coisa que tá ali que tá sendo repetido, ele repetiu pelo menos 7 vezes o mesmo item. É impressionante a capacidade que a oposição tem de ficar achando buraco, né? Procurando cabelo em ovo. É uma coisa absurda. Eu só quero saber o seguinte: peguemos aí, por exemplo, 5 pontos que foram apontados ali, para que nós possamos comparar com outros governos. Isso é mais importante. Como é que você sabe se um governo está avançando ou não? Só você comparando com outros governos. Eu quero saber o seguinte: peguemos redução do número de ministérios. Qual outro presidente da República conseguiu fazer a redução do número de ministérios nos últimos 20, 30 anos? Me fala. Nenhum governo. Até onde eu sei, nenhum governo conseguiu reduzir o número de ministérios. Reduziu o custo da máquina pública, diminuiu o número de comissionados, diminuiu o número de pessoas que trabalham no executivo. Pois é, houve uma redução do número de ministérios por parte do Jair Bolsonaro. Isso é ou não é avanço? Claro que é um avanço. É você fazer a máquina funcionar mais leve. No mínimo houve um avanço. Vamos para outra. Medida promissória da liberdade econômica. Quase que uma mini reforma trabalhista. Facilitando para o empreendedor, facilitando para as empresas poderem trabalhar um pouco mais leve. Eu quero saber o seguinte: qual outro governo que teve essa iniciativa? Que eu saiba, nenhum outro conseguiu fazer isso. Foi feita uma reforma trabalhista, que a meu ver precisa de ajuste, já tem um tempo que foi feita. Foi feita com o intuito de aumentar o número de empregados, mas infelizmente até agora isso não aconteceu. Mas o governo Bolsonaro está trabalhando nesse sentido. Essa reforma tributária que vem logo após a reforma previdenciária da Previdência vai fazer com que isso aconteça. Como, professor? Simples, com a reforma tributária você vai facilitar, por exemplo, diminuir o custo da energia. Quando você diminui o custo da energia, automaticamente você fomenta a indústria. Fomentando a indústria, fomentando fábricas, automaticamente você aumenta o número de empregados no Brasil, o número de postos de emprego, que seja, de empregados no Brasil. Falando nisso, 408 mil novos postos de trabalho foram criados no primeiro semestre do governo Bolsonaro. Isso é avanço ou não é avanço? Diga-se de passagem que o governo passado já entregou o governo Dilma, o Temer, eles já entregaram um governo com uma deficiência de em torno de 12 milhões de desempregados em nosso país. Não dá para fazer isso em 6 meses. Não dá para arrumar a economia em 6 meses. O governo está caminhando nesse sentido. Vamos para mais um ponto interessante? O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que é tão bom que há muitos anos os governos passados gostariam de fazer isso e não conseguiram fazer isso. Isso é fato. Isso aconteceu, vem acontecendo no governo Bolsonaro. Essa participação do Brasil na União Europeia já está incomodando o presidente da França, por exemplo, o Macron. Ou você acha que a preocupação dele com a Amazônia é ambiental? Não é. Os produtos brasileiros já estão tomando o mercado europeu. E ele é incompetente, o Macron, lá na França. Ninguém gosta dele. A França está quebrada, um país ruim, carros velhos, né? População obsoleta muitas das vezes. É difícil falar isso, mas essa é uma realidade. Então nós temos que valorizar o presidente que nós temos que valorizar, ter um pouquinho mais de sentimento nacionalista para entender que o interesse da França vai muito além das questões ambientais. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Muito além. Quem é que saiu bem dessa briga toda com o Macron? O Jair Bolsonaro, o presidente do Brasil. Porque recebeu o apoio do G7, 80 milhões de reais, e definitivamente conseguiu aí, né, sair por cima dessa briga toda com o Macron, que ficou na saia justa e ficou sem conseguir o que ele queria, no fundo, sem conseguir o que ele queria. Outro avanço, a diminuição do número da violência, da criminalidade no país. Ah, professor, mas isso não é efeito, isso aí não é efeito do governo federal, não é trabalho do governo federal, isso é trabalho dos governos. Pois é, mas o governo sem o apoio do governo federal não faz nada.
Não faz nada. Quando o governo federal interfere ou intervém no processo da área de segurança, certamente as coisas melhoram. Isso funciona também na área da educação, na área da saúde. Todas as vezes que o governo federal está presente nessas áreas, nos estados, ela melhora, ela tem um índice melhor. Então, aconteceram alguns avanços, claro que aconteceram alguns avanços. Pode até não ser avanços que sejam tão significativos, a meu ver, são muito importantes esses avanços que aconteceram nesses 200 dias. Não dá para você fazer mais. Qualquer coisa que o Jair Bolsonaro, vindo de um país quebrado, né, no qual governos passados quebraram o país, é preciso que se arrume a casa primeiro. É exatamente isso que o Jair Bolsonaro está fazendo. Ele está fazendo exatamente isso. Muitos falam assim, professor, mas ele é bocudo demais, ele fala demais. Eu concordo com você, ele fala demais, tá? E eu convidei você no último vídeo, ou penúltimo vídeo, a afastar. Separe o Jair Bolsonaro, pare de pensar no Jair Bolsonaro e pense no Brasil. Pense que o Brasil vai avançar e está avançando. Medidas como essas que foram feitas nunca antes foram feitas no Brasil. E o Brasil passa por uma situação muito difícil economicamente. Então é preciso que se resolva isso de forma bem estruturada. E é para isso que o Paulo Guedes está trabalhando. E é para isso que a equipe está trabalhando. Não dá para fazer a coisa da noite para o dia. Se você tem um paciente que está na UTI, você não tira ninguém da UTI em 24 horas. Você não tira um país da UTI em 6 meses, em 7 meses. É preciso que se caminhe o país, que o país tome medidas importantes como essas que foram feitas. São poucas, mas até então não se tinha nada, não se tinha absolutamente nada. Então o Brasil está caminhando, só não caminha mais, sabe por quê? Por conta de você que é contra o Brasil. Eu canso de ver pessoas nas redes sociais, eu canso de ver pessoas nas ruas dizendo o seguinte: esse seu presidente, professor Haroldo, esse seu presidente, professor Haroldo, esse presidente é nosso, meu amigo. Esse presidente é meu e é assim, mas é uma mula, então é uma mula que é sua e é minha também. Agora, entre ele e o presidente da França e o Macron, você tem que defender o nosso presidente e não ficar defendendo o presidente da França, defendendo primeiro-ministro não sei da onde, presidente não sei da onde. Você tem que defender as ações do governo. Experimente cutucar um americano e dizer o seguinte: mas seu país é um país de bandido, seu país não funciona, né? O Trump é um ignorante. Experimente falar isso. Ele vai dizer que até o Trump não está fazendo lá um bom governo, mas ele vai defender o país dele. É isso que é importante. É esse sentimento nacionalista que o brasileiro precisa ter nesse momento. E não esse complexo de vira-lata. O brasileiro tem um complexo de vira-lata. Tá entendendo? Tudo que é nosso não presta. O que presta é só o que é do outro. É o que tem na França, que produz na França, que é o que presta. É o que produz nos Estados Unidos, que é o que presta. É o que produz na China, que é o que presta. Então muda pra lá, pô. Ué, muda pra lá, tá ruim o país. É por causa de você que pensa negativo, é por causa de você que pensa em forma contrária que esse país não cresce. Ontem, por exemplo, a Datafolha, o Estadão fez uma pesquisa, né? E a conclusão da pesquisa é o seguinte: que se a eleição fosse hoje, Haddad venceria as eleições. Pelo amor de Deus! Quem é Haddad, meu amigo? Quem é Haddad? Qual o sentido, qual o objetivo de uma pesquisa dessa? Você quer fazer uma pesquisa para ver se o governo, pesquisa séria, que eu particularmente não acredito em algumas pesquisas que são feitas aí, tá? Principalmente desse instituto que entregou a pesquisa nesse final de semana. Quer fazer uma pesquisa séria sobre a popularidade do presidente da República? Beleza, faça. Aí eu acho legal, mas com seriedade, com idoneidade, com honestidade, aí tudo bem, tá? Agora você fazer uma pesquisa para falar para a população que se a eleição fosse hoje o Haddad seria eleito. Qual o objetivo disso? É botar lenha na fogueira? Quem é Haddad, rapaz? Quem é Haddad? Pior prefeito de São Paulo que já passou na face da terra? 200 processos? Você vem falar em Haddad? Para com isso. Então, você quer fazer uma pesquisa, mostrar, por exemplo, que na próxima eleição, qual vai ser o concorrente, suposto concorrente de uma reeleição do Jair Bolsonaro? Falar do João Dória em São Paulo, que está caminhando para isso, para ser um concorrente do Jair Bolsonaro numa possível reeleição dele. Agora, você resgatar das cinzas, para mim, alguém que já está morto politicamente, que é o Haddad, nesse sentido, no caso de um partido completamente desestruturado, que é o PT, que é sinônimo de corrupção, sempre foi, tá entendendo? Apontado pela justiça, inúmeros casos de corrupção. O seu maior ícone está preso, que é o Lula. Você vai fazer uma pesquisa para dizer que hoje, se a eleição fosse hoje, o Haddad seria o presidente da República? Pelo amor de Deus, é muita falta de tempo. É muita falta do que fazer, né? Então é o seguinte: nós precisamos apostar no país, acreditar que o país vai andar e está andando, isso é importante, tá? E simplesmente desviar dessas pessoas que não querem que o Brasil cresça. Não querem que o Brasil cresça. Essa é a verdade. Eles são do contra. São do contra. Eu já disse por várias vezes aqui nesse programa,
Se tiver o governo federal decidir fazer uma campanha, uma guerra contra a dengue, ele fica do lado do mosquito. Isso é fato. Ele é do contra, tá entendendo? O candidato dele não se elegeu. Aí ele fica o tempo todo espizinhando o candidato, o presidente da República. E a sua equipe fica achando cabelo em ovo para poder dizer alguma coisa. Essa é a leitura que eu faço. Vamos aguardar até final do ano, que eu tenho certeza que esse governo vai conseguir melhorar esse país. Pelo menos é o que eu espero. Porque se não melhorar agora, esquece, meu amigo. Esquece. Não vai melhorar nunca. É importante que se melhore agora. É importante que você acredite no país. Isso que é o mais importante. Opinião TV fica por aqui e até amanhã.